pastor estava falando sobre pecado, né? E aí ele tinha encerrado essa série, mas no final do culto passado, Deus deu um start na minha mente. A última frase que ele falou no culto aqui despertou uma mensagem que eu tinha há 2 anos atrás, já tinha escrito ela. E eu vim orando a Deus, falou, Deus, deixa eu pregar, mas nem lembrava mais dela. Mas o pastor falou uma frase no final que me lembrou, e aí eu compartilhei com ele, ele falou, então prega, né? E aí ele me concedeu a oportunidade de pregar essa mensagem, e eu acredito que vai ser muito boa. A mensagem é muito grande, mas eu vou tentar encurtar ela e tentar falar o mais rápido possível, então eu preciso que você preste muita atenção, porque ela é bem, tem muito conteúdo, então eu preciso que você preste bastante atenção, tem bastante versículos, mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa manhã, amém? Pastor Ricardo, bom dia, paz. Aleluia. Então o pastor tem falado e ensinado sobre pecado, né? E ele falou sobre 2 pontos do pecado. Primeiro, ele estava falando que pecado é pecado, né? Que no tempo que nós estamos vivendo, parece que se perdeu a ideia de que pecado é pecado. Então o pastor estava ensinando o que é pecado e que o pecado ainda gera morte. O pecado, por mais que nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus, o pecado ainda gera morte espiritual, física. É fácil você entender isso. Um homem, você vê isso todo dia no jornal, um homem que adultera, que trai a esposa, o que acontece? A esposa vai lá e mata o camarada, não é isso que acontece muitas vezes? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. É a morte espiritual? Sim. É a morte emocional? Sim. É a morte do casamento? Sim. Mas até a morte física. Então o pecado não tem benefício nenhum na vida do cristão. O pecado ele só veio para matar, roubar, destruir. É isso que ele faz na sua vida. Então o pastor tem ensinado nesses dias a consequência do pecado, que é tão danoso e é tão ruim você ser um cristão, ser filho de Deus, ser liberto e salvo e viver condenado pelo pecado. Eu acho que essa é uma das piores situações da vida do ser humano. Porque enquanto você está no mundo, você está enganado, você não sabe o que você faz, você apronta e faz, mas você não tem consciência. Mas depois que você tem luz e você continua preso no pecado, isso é viver debaixo de uma desgraça, ou seja, viver sem a graça de Deus. Porque a graça de Deus não é licença para pecar, a graça de Deus é liberdade do pecado. A graça de Deus transforma a sua natureza, e é isso que o pastor tem nos ensinado, e a nossa natureza agora não clama mais pelo pecado, mas clama pelas coisas de Deus. Nós temos as nossas lutas diárias contra o pecado, mas a nossa natureza deve ansiar pelas coisas do alto. Isso é o novo nascimento. Isso é você ser convertido, você ter uma experiência com o Senhor, é você lutar diariamente contra as suas fraquezas, mas sabendo que um Deus Todo-Poderoso já te deu vitória. E é importante a igreja saber disso. E hoje eu quero falar sobre a armadilha. Como não cair em pecado. Porque inevitavelmente, uma hora ou outra, você vai tropeçar, nós vamos tropeçar, mas a palavra de Deus diz que quem é filho não vive na prática do pecado. Então hoje eu quero descortinar essa cortina de fumaça que o diabo lança sobre a igreja e faz com que os irmãos caiam constantemente no mesmo pecado ou em pecados variáveis. Hoje nós usamos um termo nas artes marciais que nós falamos antecipar o inimigo. Hoje eu quero te dar uma estratégia pela graça de Deus que você vai conseguir antecipar o seu inimigo. E quem é o nosso inimigo? Satanás. Primeira coisa que você precisa saber, nós temos um inimigo e ele está tentando nos destruir. E hoje eu vou te dar algumas ferramentas para antecipar ele. Nas artes marciais, sempre está na frente aquele que antecipa o seu oponente. Se você aprender hoje, se pela graça de Deus, Deus te dá a revelação dessa palavra, você vai todo o tempo estar na frente de Satanás e não vai viver mais preso no pecado. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra e eu te peço graça e sabedoria para ministrá-la com amor,
ousadia, mas principalmente que os irmãos entendam com clareza a tua palavra. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor flua no meio da igreja, enquanto nós ministramos, que o Senhor flua com o teu Espírito, que cada palavra profética seja seguida pelo teu Espírito profético e cause uma libertação, um entendimento, uma revelação, luz sobre o coração de toda a igreja. Que nós saiamos daqui hoje, Senhor, debaixo da tua graça, sabendo que o Senhor nos dá vitória sobre toda tentação e sobre o pecado. No nome de Jesus, nós levamos a nossa mente à obediência da Tua palavra, nós colocamos o nosso coração disponível para receber a Tua palavra e sermos edificados. Nós te falamos, te pedimos e glorificamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje eu quero falar sobre tentação. A tentação é aquilo que precede o pecado. E eu vejo muitos irmãos vivendo debaixo de condenação porque são tentados. E essa já é uma grande mentira do diabo. Que porque você é tentado, você não é cristão, você não é filho de Deus, você não é amado, você ainda vive na velha natureza. E essa é uma primeira mentira. Então hoje eu quero falar sobre a tentação. Então eu dividi essa mensagem em 3 partes. O que é tentação, como ela age e como resisti-la. Eu vou tentar ser breve nas 3, mas vamos para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 1. Aqui Jesus acaba de ser batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, a voz do Pai vem e diz assim: você é meu filho amado e que eu tenho muito prazer. Jesus não tinha feito nada, Jesus nem tinha começado seu ministério ainda, e aí ele é impelido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Vamos ler. Então Jesus foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pode responder, igreja. Por quem? Pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ainda bem, né? O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa. Quem levou? Colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem e aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Fala aí para o seu irmão: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Fala, faz favor para nós. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Então esse aqui é onde Jesus é tentado. Ele está lá no deserto jejuando 40 dias, 40 noites, e aí no fim do seu jejum o diabo chega para tentar Jesus e começa a oferecer coisas e questionar coisas a Jesus, e Jesus sempre tem uma resposta para ele. E a resposta de Jesus sempre está baseada na palavra. Tudo isso que Jesus respondeu está baseado na palavra. E ali Jesus sai daquele período de jejum, e a Bíblia é clara em dizer que ele teve fome. Porque até o próprio Jesus teve fome. Todos nós temos fome. A nossa alma tem fome. Nós temos desejos dentro do nosso coração, na carne, que clama por algo. Todos nós temos, até Jesus tinha. E o que Satanás tentou? Com a sua fome. Primeira coisa que ele tentou, ele falou, ofereceu pão. Então, mas Jesus dá uma resposta positiva, e eu quero te falar hoje o que é tentação. Vamos lá, baseado nesse texto. Tentação é um esforço de Satanás para persuadir, seduzir e induzir alguém a fazer algo que é pecado
E o que é pecado que o pastor explicou semana passada? É algo contrário à lei de Deus e à vontade de Deus. Amém? Pecado é algo contrário à lei de Deus e à vontade de Deus. Então o objetivo do diabo com a tentação é roubar, matar e destruir. João capítulo 10, ali fala dos falsos mestres, mas está apontando para o que o diabo veio fazer: matar, roubar e destruir. O diabo não veio para te dar coisas boas, o diabo não veio para te agradar. O diabo usa tudo isso para te matar, roubar e destruir. O diabo nunca vai te dar algo que é bom para você. Então a primeira coisa que você precisa saber é que tentação é um esforço de Satanás para tentar te derrubar. É uma indução, é uma proposta, é algo que o diabo te oferece para te derrubar. Isso é tentação. Segunda coisa que você precisa saber sobre tentação: todo crente é tentado. Pastor Ricardo é tentado, nós somos tentados, você é tentado, e todo mundo que se converter vai ser tentado. Jesus não foi tentado? Jesus era Jesus, irmãos. Era Deus aqui na terra, era homem, mas era Deus. A gente pega José, a Bíblia não fala uma falha de José, mas ele foi tentado. A gente pega Daniel, Daniel era um homem íntegro, reto, ele foi tentado a comer os manjares. Todo homem de Deus vai ser tentado pelo diabo. Isso é um processo natural, e você não deve entrar debaixo de acusação, porque você está sendo tentado. Ninguém está imune às tentações, mesmo quando buscamos, oramos e jejuamos e etc. Nós pensamos que quando oramos, jejuamos, vamos viver sem tentação, sem luta contra o pecado, só ao redor do trono, glorificando, dizendo aleluia, amém. Só porque você ora, jejua, tem uma vida devota ao Senhor, você acha que você não vai passar por tentação. Isso é uma mentira. Se fosse assim, Jesus não teria sido tentado depois de 40 dias jejuando. Você fala: não sei, Carlão, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quem já pensou assim? Eu já pensei assim, eu falo: pô, mas quanto mais eu oro, mais eu leio, mais eu faço, parece que mais diabo aparece. Parece que as coisas ficam pior, em vez de melhorar, piora. Mas é isso mesmo. Sabe por quê? Quanto mais você ora, mais você busca a Deus, mais luz você tem para enxergar o que está de errado na sua vida. Mais luz você tem para enxergar o mundo espiritual. E aí você começa a ter clareza daquilo que é ruim para você, daquilo que é maligno, daquilo que o diabo te oferece, coisas que estão ocultas, mas que pela graça de Deus, Deus vai abrir seus olhos nessa manhã. E aí você começa a buscar, mas não é porque aumentou a tentação que você deve parar de buscar. Não. Nós, para quem conhece carro, tem um aparelho de polimento, cristalização de carro, que é um canhão de luz. E você coloca esse canhão de luz no carro para ver todos os detalhes perfeitamente. E quanto maior a luz, quanto mais forte a luz, mais detalhes você vê. No mundo espiritual é igualzinho. Quanto mais você busca Deus, esse canhão de luz fica mais claro para mostrar imperfeições e impureza. Terceira coisa que você precisa saber sobre tentação: a tentação em si não é pecado. A tentação precede o pecado, vem antes do pecado. A tentação é a oportunidade de fazer tanto a coisa certa quanto a coisa errada. Deixa Deus mudar sua mente hoje. A tentação é algo que você pode escolher, fazer a coisa certa ou a coisa errada. É uma oportunidade. Porém, quando nós falamos de tentação, o nosso maior inimigo não é Satanás, embora ele nos tente, como o texto diz, ele já foi vencido. 1 João capítulo 2, verso 13. Vamos ler juntos. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram quem? O maligno. A palavra de Deus diz que nós somos fortes e que nós vencemos o maligno. O maligno ele já está vencido na cruz do Calvário por Jesus.
E hoje nós recebemos essa vitória pela fé. Mas ainda assim ele nos tenta. Ainda assim ele tenta nos enganar. Mas o nosso maior inimigo nesse ponto não é o diabo. O nosso maior inimigo é aquele que dorme com você. Não é sua esposa e não é seu marido. Você que cutucou a sua esposa aí, não é ela. O nosso maior inimigo é aquele que está dentro de você, que levanta com você, come com você, almoça com você, janta com você, vive com você. Sabe quem é? Você. Romanos capítulo 7, verso 19, Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque existe algo dentro de mim que não me permite fazer aquilo que eu quero fazer para Deus. No verso 22, Paulo vai dizer assim: ó, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que eu sou. Por quê? Porque existe algo dentro de você que se chama carne, que clama pelo pecado. Existe algo dentro de você que, se você não se policiar, você vai buscar as coisas do mundo e vai se envolver com as coisas do mundo e vai se envolver com o pecado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então a tentação, ela pode tanto nos fortalecer quanto nos derrubar. É simples. Jesus saindo do deserto. Como que Jesus sai no deserto? Sai mais forte. Por quê? Porque ele resistiu à tentação e recebeu vitória. A Bíblia diz que os anjos vieram servi-lo. E a partir dali Jesus começa seu ministério, sobe ao monte, começa a ensinar, começa a pregar, começa sinais e maravilhas. Por quê? Porque ele venceu a tentação. A tentação tem o poder de te impulsionar para cima, para o teu propósito, mas também tem o poder de te derrubar. Mas é você que escolhe. Sansão também era um homem poderoso da sua geração. Um homem escolhido, tinha um propósito, tinha um chamado, mas o que ele decidiu fazer? Andar sobre as vinhas. Deus falou para a mãe dele, Deus deixou claro para ele: não é para você comer uva, nada que é derivado de uva, de vinho. E o que Sansão fazia? Andava sobre as vinhas. E qual foi o final da vida de Sansão? Morto, cego. Por quê? Porque ele decidiu fazer da tentação o sepulcro dele. Jesus resolveu fazer da sua tentação uma escada para o seu propósito. Então a primeira parte dessa mensagem é isso: tentação é uma persuasão de Satanás para tentar te matar, roubar, destruir. Mas, por mais que ele tente fazer isso, o maior inimigo é você mesmo. Segunda parte, eu quero falar agora como que ela age. Como que Satanás age na tentação. Porque você precisa aprender a estratégia do seu inimigo. Voltando lá para a nossa cultura da arte marcial, nós precisamos aprender, quando eu sei como o meu adversário vai agir, eu sei como reagir. Então eu sempre estou um passo à frente dele. Se vocês que assistem Netflix aí, aleluia. Tem várias séries, né? Se você pegar aquelas séries de policial, são muito legal. Por quê? Porque o bandido, o vilão, ele sempre está na frente, né? É muito interessante, ele sempre está um passo à frente. Aí quando o outro pensa que está um passo na frente, ele está 2 passos na frente. Aí você pensa, agora deu ruim para ele. Ele vai lá e revira o jogo e sempre sai por cima. Não é assim que acontece? É exatamente isso que nós devemos fazer com Satanás. Sempre estar um passo à frente dele. E como que você faz isso? Entendendo a estratégia dele. Entendendo como que ele faz para te derrubar. Tiago capítulo 1, verso 13. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Meus amados, irmãos, não se deixem enganar.
Olha que texto, e o texto deixa claro aqui, e eu quero falar parte por parte, versículo por versículo desse texto. Primeira coisa que você precisa saber desse texto: Deus não nos tenta. Deus não tenta ninguém. Eu vejo muitos crentes falando assim: eu estou sendo tentado por Deus, Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém, o texto é claro. Ele não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Quem gera tentação na vida do cristão é o diabo. Lembra que nós lemos? Então nunca mais fale que Deus está te tentando. Nunca mais fale que a aprovação que você está passando foi enviada por Deus. Segunda coisa que você precisa saber, está no versículo 14. Somos tentados pelos nossos desejos. Olha o que o texto diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Em algumas traduções está pelas concupiscências. O que é isso? São os desejos desenfreados. São os desejos da nossa alma, da nossa carne, que clama pelo pecado. São os desejos sem controle que nós temos. Por exemplo, a glutonaria. Tem gente que não consegue ficar sem comer. E por aí vai. Então, exemplo, pornografia, mentira, adultério, fofoca. Isso tudo são desejos internos que nós precisamos aprender a dominar. Mas o que são esses desejos? É uma carência interior de uma rejeição. É uma carência que não foi suprida em Deus. Por exemplo, deixa eu tentar esclarecer melhor. A mulher, por que a mulher se veste sensual? Eu já expliquei isso, mas eu quero falar de novo esse exemplo que é claro. Por que a mulher coloca uma roupa sensual e sai na rua? Porque é normal, porque é legal, porque todo mundo usa? Não. Existe dentro dela um desejo de aceitação. A alma dela tem sede de algo e ela precisa sair na rua e se sentir desejada. Então ela coloca um decote, ela coloca um shorts curto, coloca uma saia, sai na rua para que as pessoas, e principalmente os homens, olhem para ela e falem: nossa, como essa mulher é linda. Porque ela tem um desejo da alma dela de ser aceita. Por que o homem quer ver pornografia? Porque dentro dele, ainda ele tem uma carência, uma insatisfação, então ele tenta se suprir na pornografia. Ele tenta se suprir naquilo que ele está vendo, ele tenta se imaginar na situação, porque dentro dele tem uma carência tão grande, um abismo tão profundo, que ele se sente rejeitado nessa área. Então as nossas tentações, as nossas concupiscências, os nossos desejos ocultos, desenfreados, são esses. A tentação sempre começa de dentro para fora. A concupiscência da carne a torna aliada do diabo. Esses desejos que nós temos ocultos, tanto da fofoca. Tem gente que não tem problema com pornografia, tem gente que não tem problema com adultério, tem mulher que pode ver o cara mais bonito da face da terra, ela não está nem aí. Mas deixa eu falar, tem gente que junta numa rodinha e não consegue ficar sem fofocar. Todo mundo tem as suas fraquezas. Todo mundo tem seu calo. Todo mundo manca. Tem gente que tenta disfarçar que não manca, mas manca. Então a carne é aliada do diabo, porque todos sempre temos um ponto fraco, alguma área da nossa vida que é suscetível à brecha para a tentação e o pecado. Algo que seja seu espinho na carne, como Paulo falava. Algo que te faz mancar. Exemplo, vocês já ouviram a história dos 4 irmãos? Não? Vou contar para vocês. Tinha 4 irmãos aqui da igreja, tá? E eles subiram para o monte para orar, e chegaram lá no monte, estava lá orando, e aí um teve a direção,
estava lá, recebeu algo de Deus, ao confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados. E ele falou: irmãos, a gente precisa confessar os nossos pecados, a gente precisa parar de ser hipócrita. Então vamos fazer o seguinte, vamos confessar os nossos pecados uns aos outros aqui, as nossas tentações, aquilo que nos tenta, o meu calo, a sua fraqueza. E aí nós vamos receber salvação, nós vamos receber cura. Amém, amém. Aí começou o primeiro. Fala aí o primeiro. Eu tenho problema com... Cadê? Deixa eu só... o primeiro era glutão. E aí ele começa a confessar, ele começa a falar, eu tenho problema com comida, eu como, mas eu já estou satisfeito, mas eu quero comer mais ainda, eu não consigo parar de comer, isso é um vício, tal, e ele explica. Beleza, vamos orar, irmãos. E aí o segundo... eu sou avarento, eu só penso em dinheiro, a minha vida é dinheiro, eu vivo por dinheiro, você falou de dinheiro, eu faço o que você quiser, e a minha vida parece um símbolo de dinheiro. Eu sou avarento demais, eu não consigo ser generoso. E aí o outro chega e fala: irmãos, eu tenho problema com homossexualidade, eu tenho essa fraqueza, eu tenho uma atração por outros homens, tal, e eu tenho lutado contra isso, essa é a minha fraqueza, eu tenho caído, mas eu tenho pedido a ajuda de Deus, tal. E aí chega o último irmão, os irmãos falam: mas e aí, irmão, qual que é a sua fraqueza? Ele olha para os irmãos e fala: minha fraqueza, irmãos, é que eu sou muito fofoqueiro. Todo mundo tem suas fraquezas. Mal para esses três, né? Ficou ruim para eles, mas todo mundo tem as suas fraquezas, irmãos. Mas nós temos as nossas fraquezas. Terceira coisa que você precisa saber. A segunda, então, nós somos tentados pelos nossos desejos. Terceira coisa, arrastado e seduzido. Entenda que é um processo. Você não é tentado por Deus, você é tentado pelo diabo. Segunda coisa, ele vai te usar os desejos ocultos do seu coração. Terceira coisa, você é arrastado e seduzido. É o ato de chamar sua atenção, de te fisgar. Versículo 14. Sendo por esse arrastado e seduzido. É quando o diabo usa os seus sentidos, visual, auditivo, olfato, paladar. E aqui é a hora de meter o pé, aqui é a hora de desistir. Aqui é a hora de você se levantar e falar: não, chega. Porque no próximo estágio já vai ficar um pouquinho mais complicado. Então até a hora em que nós somos tentados pelos nossos desejos, isso é normal. Aqui você já está sendo arrastado e seduzido. Eu vou te dar uma ilustração depois, você vai entender melhor. Mas essa é a hora de você falar: basta, chega, eu não quero. Eu decido não pecar. Nesse momento, Satanás entra em jogo, jogando dardos inflamáveis, setas na nossa mente, para ativar os desejos da nossa carne. Efésios capítulo 6, verso 16, diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E o diabo começa a jogar setas, começa a jogar direções, induções para que você peque. E ele começa a falar, cada um na sua fraqueza. Olha aquela mulher na rua. Você viu? Só que ele fala sempre na primeira pessoa. Nossa, você ama tanto as drogas, você ama tanto bebida, você ama tanto o adultério, você ama tanto a pornografia. E aí ele começa a jogar dardos inflamáveis, que é a hora que ele tenta te arrastar, te seduzir. E aí nós entramos no quarto estágio, que é engravidam do pecado. Jovens, engravidam do pecado. Quando você está preso, esse estágio é quando você já está preso, você levou adiante e mordeu a isca. É quando você é tentado por aquilo e você mordeu a isca de Satanás, agora você se envolveu com aquilo, você não pecou ainda, mas você está muito envolvido com aquilo ali. Aqui ainda dá para fugir? Dá. Aqui ainda dá para desistir? Dá, mas é muito difícil. Depois que você está andando sobre as vinhas, depois que você já está envolvido com aquilo, é muito difícil você sair dessa situação. E aí no último estágio é conceber o pecado e assumir a responsabilidade de morte, verso 15. Esse estágio é quando você pecou, agora vem condenação, vem acusação sobre a sua vida, porque primeiro o diabo te oferece, fala que é bom, é gostoso, é cheiroso. Depois ele te condena, te massacra.
Então eu vou te dar um exemplo de pizza. Vamos supor que agora nós declaramos aqui, porque Deus falou conosco, que comer pizza é pecado. Fala para o seu irmão, comer pizza é pecado, irmãos. Fala para ele, nem paga uma pizza para mim hoje que é pecado. E aí baixamos essa lei aqui, é pecado comer pizza, agora a gente não pode comer mais. É aí que acontece. Os irmãos, vamos supor essa situação, os irmãos começam a sair daqui e aí na frente da sua casa tem uma pizzaria. Que toda vez que você vai entrar na sua casa, você precisa passar na frente da pizzaria. Mas você sabe que a lei diz, né? Não comerás pizza. E aí você fala, tá, eu tô ligado, tô esperto, não vou comer pizza. Então vou passar do outro lado da rua. Passa do outro lado da rua e vai, tempo, passa tempo, e você sabe que é lei, você sabe que é pecado, e ali você consegue fugir, você não passa perto, você sempre se distancia, você está ligado em tudo, mas até o dia que você esqueceu, que você veio mexer no celular, e daqui a pouco você está na calçada da pizzaria, você passa na frente da pizzaria, e aí sai aquele cheirinho de pizza de 4 queijos. Aleluia. Aquele cheirinho de pepperoni que você fala, ai meu Deus. E aquele cheiro aí te desperta algo dentro de você. Fala, nossa, era bom comer pizza, hein? E ali começa a te seduzir, você começa a se envolver, e você começa a lembrar, não, mas pizza não pode. Mas agora você deu liberdade, você levou adiante essa tentação, até aí normal. Você passou na frente da pizzaria, normal. Você sentiu o cheiro, normal. Mas o problema é quando você leva adiante. E aí você começa a conversar com o pizzaiolo, e fala, que pizza é essa daí? Como que você faz essa pizza aí? E você começa a se envolver com aquela pizza. Só que você está forte ainda. Foi um acidente, você passou ali, descuidado, passou, e você decide ir embora. Fala, não, pizza é pecado, meu Deus. E você vai embora. Mas no outro dia você passa, você fala, ué, ontem eu passei aqui na pizzaria, não pequei, dei uma cheirada, gostei do cheiro, conversei com o pizzaiolo, tá tudo certo, não pequei. Será que é verdade? Você começa a questionar se é verdade ou não, se vale a pena ou não. Fala, mas pizza é tão gostoso. Por que Deus proibiu a pizza? E ali você começa a se envolver, mas você está firme ainda, vai embora. E até o dia que dá tudo ruim na sua vida. Até o dia que você é despedido do seu emprego, você liga para sua esposa briga com você, você vai sair do emprego, porque você foi mandado embora, você bate o carro, e aí você está passando na frente da pizzaria. Aí você olha aquela pizza, sente o cheiro de novo do pepperoni, e você fala, quer saber? Hoje eu vou comer essa pizza. Deu tudo errado na minha vida? Enquanto estava tudo bom, está tudo certo, mas agora está dando tudo errado. Eu saí do ministério, eu perdi a corte, eu perdi o emprego. Quer saber? Eu vou comer essa pizza. E aí você se envolve, come aquela pizza, e depois disso a gente sabe qual que é o processo: condenação, morte, angústia. Porque Deus sempre está certo. Por que eu estou usando essa ilustração? Para você entender que pizza não é pecado, irmãos. Mas eu quero que você entenda que assim como a pizza foi prejudicial para aquele homem, o pecado é prejudicial para você. E a tentação todos nós vamos passar, mas você sempre vai ter um refúgio, sempre vai ter um alívio, sempre vai ter um socorro. Você pode dizer não. Quantos estão entendendo? E o mais importante, o pecado é um processo. É mentira isso quando você chega e fala, ai Carlão, eu estava passando lá e de repente eu caí, tropecei. É mentira isso, ninguém peca de repente. Todo mundo que peca porque planejou o pecado. Todo mundo que peca porque está planejando, está pensando, está sonhando, está fazendo planos para que isso aconteça. E esse é o problema, é quando você é seduzido e arrastado, aí você começa a planejar, você começa a questionar, você começa a ponderar as coisas, você coloca na balança,
O processo o pecado é um processo. Ninguém cai de repente. Então, nosso maior desafio é vencer a nós mesmos. Jesus no Getsêmani, o que ele fez? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu não quero morrer, eu não quero passar esse sofrimento que eu estou passando, eu estou suando sangue, para mim está difícil, mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Devemos parar de flertar com o pecado, isso se chama pureza espiritual. É quando eu sei que não é pecado, mas que vai me levar a ele, ou fazer com que alguém vá até ele. O pastor explicou aqui, frango de despacho, beber cerveja, fazer tatuagem, ele não falou, mas eu estou falando. Enfim, essas coisas triviais que as pessoas ficam perguntando, é pecado ou não é pecado? Porque eles querem uma justificativa para fazer o errado, mas não é isso. É uma questão de pureza, não é uma questão só de pecado ou não é. Quando você se envolve com a pizza, quando você se envolve com o pecado, você não está pecando somente, você está se gerando dentro de você impureza espiritual. E aí quando você vai sendo contaminado, chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que você está tão contaminado pela impureza que você decide pecar. Então nós não fazemos algo porque é pecado ou que não é. Nós fazemos porque nós somos puros. Jesus vem buscar uma igreja pura. E pureza é não se envolver com aquilo que não é de Deus. Amém? A tentação é mais perigosa quando nós pensamos que não cairemos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Todo mundo pode cair. Você que está firme, você que tem buscado ao Senhor, você que tem recebido vitória em relação ao pecado, cuide-se para que você não caia. Não julgue ninguém. Satanás nos tenta, nos induzindo sempre a provar algo. Com Jesus foi o quê? Se tu és o Filho de Deus, Satanás sempre vai induzir você, te questionando. Prova que você é macho, vai lá ver, olha para a mulher na rua. Prova que você é homem, vai lá ver pornografia. Prova que você é aceita, é desejada, sai com uma roupa imprópria na rua. Satanás está sempre nos proporcionando e questionando quem você é. Ele sempre vai usar dessas fraquezas, das concupiscências, te questionando. Prova que você é forte, que você não peca. Você pode ir para qualquer lugar. Mas Mateus 5,37 diz assim: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Toda vez que alguém falar para você, prova, você fala, é do maligno. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é o que Deus diz que você é. Se Deus falou que você é santo, você é santo. Carlão, mas eu não estou vendo isso na minha vida. Declare isso, porque você é santo. Se Deus falou que você é filho, você é filho. Carlão, mas eu pequei, você é filho. Você é amado, você é aceito. Para todas esses desejos desenfreados dentro de nós, há um suprimento em Deus. Nós precisamos ser supridos no Senhor, porque quando nós formos supridos no Senhor, todas essas tentações vão perder a sua força. Elas não vão deixar de existir, mas vão perder a sua força. Por exemplo, Eva, quando Eva estava lá no jardim do Éden, o que o diabo falou para ela? É certo que você não vai morrer? Ai, que história boba é essa que Deus contou para você? Você vai morrer porque você comeu fruta? Esse Deus é exagerado, hein? Comeu uma frutinha, morreu? Você é forte, pode olhar, pode cheirar, pode provar, pode pegar, pode ouvir. Prova que você é forte, você consegue. É o diabo fazendo cair. Mas quando você cai na tentação e peca, ele muda o discurso. O que ele falou? Você é fraco, você não consegue. Ele te humilha. Deus não se impressiona com a habilidade de enfrentar o pecado, mas com a nossa disposição de fugir dele. Repita comigo. Deus não se impressiona com a minha habilidade de enfrentar o pecado, mas com a minha disposição de fugir dele. Deus falou, fuja do pecado, fuja da aparência do mal.
É para você lutar contra o diabo, enfrentar o diabo, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Mas com o pecado você foge. Não queira ser forte diante do pecado. 1 Tessalonicenses 5,22 diz assim: afastem-se de toda forma de mal. Em algumas traduções está, em toda aparência do mal. Tudo que tem aparência do mal, você deve se afastar. Muitos aqui são tentados em várias áreas, mas eu quero lhe mostrar na palavra que é possível você vencer a tentação, que há um caminho, há um escape e há uma vitória. Quem crê, diga amém. Vamos para o final da mensagem, para a terceira parte, que é como enfrentar a tentação. Então nós aprendemos aqui que a tentação é uma persuasão de Satanás, usando os nossos sentimentos, as concupiscências do nosso coração, da carne, que é aliada do diabo. E que a tentação, ela só serve para ou nos impulsionar ou para nos derrubar. Nós entendemos o processo de Satanás, que Satanás desperta esse desejo dentro de você, te oferece, e quando você abraça, você engravida do pecado. Mas agora eu quero falar como você enfrentar essa tentação. Primeira coisa, Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da... O diabo usa o quê? Os desejos da carne. O que Gálatas está falando? Volta. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se o diabo usa a carne como aliada dele, usa esses desejos como aliada dele, a Bíblia diz que se eu andar em espírito, eu não vou cumprir esses desejos, eu não vou andar por esses desejos. Você quer liberdade do pecado? Ande em espírito, viva pelo espírito. Mas Carlão, o que é viver pelo espírito? Como andar em espírito? Primeira coisa, creia em Deus. Primeira coisa de andar em espírito é: não precisamos provar nada para ninguém. Você é o que Deus diz que você é. Você precisa crer em Deus. Você precisa crer que você não precisa do pecado. Você não precisa da pornografia, da masturbação, da mentira, do roubo, da fofoca, da lascívia. Você não precisa de nada disso para suprir essa carência. Creia no que Deus diz, que se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Você não precisa viver debaixo do pecado, com uma luta terrível, com uma angústia, um sofrimento debaixo de condenação e acusação. Você não precisa. Cristo tem liberdade para você nessa manhã. Então creia em Deus. Nós não precisamos provar nada. Ele já disse que nós somos filhos. João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus lhe deu o direito de ser filho. Você não precisa provar mais nada para Deus. Quem é filho já venceu o diabo e o mundo, e vence a si mesmo. Eva foi enganada porque ela não sabia que já era a imagem e semelhança de Deus. Eva ainda achava que ela precisava ser a imagem e semelhança de Deus. Ela não entendeu que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você não precisa provar que você é forte. Quem crê, diga amém. Segunda coisa, vigiar e orar. Isso é andar no Espírito. Vigiar e orar. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiem e orem para que não caia em... Deixa eu falar, tentação você vai passar, mas o que o texto está dizendo? Não caiam em tentação. Tentação você vai passar, por isso que Jesus disse: eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Não deixeis cair em tentação, não os deixeis cair em tentação. Não é não os deixei passar por tentação, porque no mundo tereis aflições. Mas ele está falando que tem um escape para não cair em tentação. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esses desejos são fracos. Para de tentar ser forte diante deles. Mas o espírito está pronto. Andem em espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vigiem e orem.
Vigiar é saber que seus olhos e seus ouvidos são a porta de entrada para o seu corpo e a sua alma. Mateus 6:22. Olha isso aqui, irmãos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Entenda que os seus olhos, os seus ouvidos são a porta de entrada para a sua alma e para o seu corpo. Aquilo que você vê e ouve são a porta de entrada para a sua alma. Lembra que eu falei da contaminação, da impureza? Se você fica o dia inteiro assistindo Netflix, o que você vai ter? Qual que é o resultado disso? É morte espiritual. Se você fica o dia inteiro numa roda de fofoqueiros, o que você vai ter com isso? Morte. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porta de entrada. O que o diabo usa para te tentar? Os seus olhos, os seus ouvidos, o seu olfato, seu paladar. Quantos aqui já não sentiram um perfume e lembraram de pecado? Quantos aqui não viram uma imagem e lembraram do pecado? Porque é assim que Satanás te tenta. Mas se você consagrar os seus olhos e os seus ouvidos ao Senhor e entregar a eles, você vai ter uma vida em paz e de vitória sobre a tentação. Porque tudo que entra pelos olhos e pelos ouvidos tem um efeito na sua vida. O nosso alimento natural é pela boca, mas o nosso alimento espiritual é pelos olhos e pelos ouvidos. Por isso que é importante você ler a palavra, você ouvir a palavra, porque você está se alimentando espiritualmente dela. Os olhos são a candeia do nosso corpo. Você quer ter vitória sobre o pecado, vitória sobre a tentação, vigia e ore. Vigia o que você olha, vigia o que você ouve. Anda com difamadores, você vai morrer espiritualmente. Ande com pessoas que só falam besteira o dia inteiro, você vai falar besteira a noite inteira. Existem 3 tipos de pessoas passando por tentação hoje. E eu vou encerrar com isso. O que está de pé. Quem que está de pé? É aquele que resiste e tem vitória sobre a tentação. O que está prostrado, que ele vive pressionado por ela. Aquele crente que vive pressionado pela tentação. Toda vez que você vai conversar com ele, fala, nossa, estou passando tentação, é tentação, é tentação. Fala mais de tentação do que de Jesus. E o terceiro, o que está caído. Esse está preso na prática do pecado. Não consegue sair. Tem esses 3 tipos aqui hoje. O que está de pé, prostrado e caído. Mas a boa notícia para você hoje é que o Senhor tem salvação para os 3. E o primeiro, o que está de pé, olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Nós já lemos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Se você está firme, se você está em pé, se você sabe vencer a tentação e tem vitória sobre o pecado, cuide-se para que você não caia. Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ande pelo Espírito, continue buscando o Senhor, continue se envolvendo com a obra de Deus, e você vai continuar recebendo vitória sobre o pecado. Mas você está prostrado, pode ser que você está nessa condição aqui hoje. Salmos 46, capítulo 1, diz assim, pode colocando aí. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Se você hoje está prostrado, diante do pecado, diante da tentação, você está passando por uma tentação terrível, saiba que o Senhor é presente na hora da angústia, saiba que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Sabe que Ele vai te dar libertação, basta você clamar, basta você pedir, basta você desejar pelo Senhor, e Ele vai te dar vitória. Romanos capítulo 8, verso 26 diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você está prostrado hoje debaixo de tentação, sofrendo, angustiado, clame ao Senhor, Ele tem vitória para você. Ele quer tirar dessa situação, Ele quer usar dessa tentação para fazer uma escada para que você cresça espiritualmente. Mas pode ser que você está aqui hoje, você está caído. Olha que Mateus capítulo 12, verso 20 diz, Jesus falando,
não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Jesus não desiste de você. Ele não joga fora o pavio que fumega. Ele não joga fora a cana quebrada. Ele não desiste de você. Você pode estar afundado no fundo do poço em pecado. Ele não desiste de você. Ainda tem salvação para você. Salmo 51:14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito. Ó Deus, não desprezará. Se você está caído hoje, tem um coração contrito, quebrantado diante de Deus, Ele não vai desprezar você. Deus não despreza ninguém. Talvez você está vivendo na prática do pecado e fala, eu não consigo sair dessa. Eu vivo debaixo de tentação. Deus não vai te desprezar, irmãos. Salmos 69:33 diz assim: o Senhor ouve o pobre e não despreza o aprisionado. Pode ser que você está aprisionado no pecado, mas o Senhor te ouve. O Senhor quer te tirar dessa situação nessa manhã. E para terminar, pode ficar de pé, se o louvor puder subir. Tiago capítulo 1, verso 12. Olha o resultado daqueles que se entregam a Deus e recebem vitória do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. O Senhor tem uma coroa para você. O Senhor tem uma recompensa para você, para aqueles que perseveram diante da tribulação, diante da angústia, diante da tentação. Persevere, irmãos. Receba a vitória de Deus na sua vida hoje. Entenda que você é livre do pecado. 1 Pedro, pode ser o último louvor? Pode ser? 1 Pedro capítulo 4, verso 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio pecador? Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, como alguém que se intromete em negócios alheios. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Mas alegrem-se, se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se estranho lhes estivesse acontecendo. Deus tem uma recompensa para você, meu irmão. Deus quer que você viva a vitória aqui na terra, mas Deus tem uma recompensa eterna para aqueles que aceitam o evangelho de fato. O evangelho de fato não é só um Deus que te ama, que faz carinho, faz um cafuné em você. O evangelho de fato é você sofrer por Cristo, é você estar disposto a entregar sua vida, perder sua vida para que você a ache, para que você siga Cristo, para que você renuncie às suas vontades e viva inteiramente para o Senhor, com uma vida consagrada diante de Deus. Se você está debaixo do pecado hoje, meu irmão, nós vamos orar e você vai sair dessa prisão. Você não vai viver mais escravo do diabo. Você não precisa mais sofrer debaixo de tentação, de angústia, sofrimento. Feche seus olhos.